Como estamos, amigos? Que bom estar aqui com vocês. Quero, em primeiro lugar, agradecer a todos que me acompanharam na live que eu fiz domingo. Não é normal o bruxo fazer live, mas domingo não tinha muito o que eu fazer, o tempo estava meio ruim aqui, então fiz uma live tocando, cantando e fiquei ali até, acho que umas 2 horas da manhã, foram 350 pessoas que me acompanharam. Foi interessante estar com vocês. Mas eu coloquei aí que ia falar do anjo da morte, e é com certeza que vocês conhecem, pelo menos deveriam conhecer, Azrael, o anjo da morte, aquele que é considerado por alguns um dos grandes ajudadores de Deus, assim como Lúcifer, a mão direita de Deus. Mas isso é outra conversa. Mas nem sempre foi Azrael o anjo da morte. Não. Para aqueles que acreditam na versão dos anjos caídos, sabem que antes de Azrael havia outro anjo que era responsável e era considerado o anjo da morte. Este é o demônio, hoje considerado demônio por aqueles que seguem a doutrina dos anjos caídos. Ele, Abaddon, é que era o anjo da morte. Com a história dos anjos caídos, não estou aqui para discutir isso, está no Apocalipse. Não tocaram nem a primeira trombeta, mas já consideram que os anjos caíram. Para esse considero, faço uma pergunta: se os anjos já caíram, o Apocalipse já aconteceu? Se já aconteceu, aonde está Jesus Cristo? Vou seguir. Para aqueles que acreditam na versão dos anjos caídos, Abaddon cai junto com Lúcifer. Também não vou entrar nessa questão de Lúcifer, já cansei de falar disso. Mas Abaddon cai junto com Lúcifer. E Deus não permite mais que aquele que é considerado o diabo, ou seja, alguns chamam o diabo de Lúcifer. Tem vários trabalhos aqui dizendo quem é Lúcifer. Deus não permite que o diabo e o anjo da morte andem juntos. Então, passa para Azrael o título de anjo da morte, e ele, a partir daí, é que vai cuidar desta parte. É ele que vai administrar a hora da nossa morte. Mas não pensem que ele é um ceifador de vidas. Não. Azrael é aquele anjo que vai nos levar até onde cada um de nós merecer estará. Merecer estará. Nós vamos estar aonde merecemos, aonde devemos estar. Vamos cumprir, pagar as nossas dívidas e seremos levados por aqueles que acreditam nesta versão por Azrael. Então existem 2 anjos que eram anjos da morte. O primeiro era Abaddon. Abaddon só perde o título de anjo da morte quando se revolta. É isso que conta a história dos anjos caídos. Se revolta contra Deus e aí é expulso do céu e vai, segundo as tradições bem confusas, mas é bom conhecer, vai para um local chamado inferno. Estou aqui para discutir isso. Eu sempre digo o seguinte, papagaio que anda com João de Barro termina virando servente de pedreiro, porque ele não consegue aprender a profissão. Mas existe, claro, um outro anjo da morte que andou aqui na terra e também recebeu esse título, um homem recebeu esse título, um médico, Joseph Mengele, o médico alemão, que depois da Segunda Guerra, se vocês querem saber a verdade,
foi pego para boi de piranha. Foi pego para boi de piranha. Ou vocês acham, vocês acreditam que somente ele era responsável por tudo? Que ele era um médico-chefe lá? Não é bem assim a história. Não é bem assim a história. Onde estão os outros médicos que trabalhavam com ele? Onde estão as outras pessoas que faziam pesquisas? Podem procurar. Nenhuma delas foi condenada no julgamento em Nuremberg. Não. Esses médicos, essas pessoas que auxiliavam a Joseph Mengele, foram para diversos lugares do mundo. Tanto soviéticos quanto americanos levaram essas pessoas para os seus países para que lá elas dissessem tudo aquilo que elas viram durante as experiências do Dr. Mengele. Essas pessoas também deveriam ter sido condenadas, mas não foram. Não, elas não foram. Condenaram só o Mengele. O Mengele que fugiu pela Rota dos Ratos para a Argentina, depois teve no Chile, teve no Uruguai. Tem algumas versões que ele esteve no interior do Rio Grande do Sul. Pesquisem aí, vocês vão encontrar a capital mundial dos gêmeos. É aqui no Rio Grande do Sul. E aí dizem, contam as lendas, que foi depois da passagem de um médico alemão por essa cidade que essa cidade começa a ter muitos gêmeos. Muitos, demais, uma coisa fora do normal. Será que realmente foi Mengele que esteve no interior do Rio Grande do Sul? Ou alguém que trabalhava com ele? Mais provável que tenha sido alguém que trabalhava com ele. Mengele faleceu, morreu afogado. Ninguém quis aceitar isso. Como alguém tão ruim, tão cruel, pode ter morrido de forma tão tranquila, tomando um banho de praia? Em Bertioga, se não me engano foi em Bertioga, litoral paulista. Simon Wiesenthal, o maior caçador de nazistas que o mundo teve. Até é interessante vocês conhecerem, procurem Simon Wiesenthal, ou procurem o documentário. Tem um documentário também chamado Eu Nunca Te Esqueci. Procurem Eu Nunca Te Esqueci, tá? Tem que estar logado e ser maior de 18 anos para poder assistir o documentário. Tá no YouTube, o Eu Nunca Te Esqueci. Conta a história do Simon Wiesenthal e a busca pelos nazistas. E aí vocês vão entender por que é que nunca prenderam, nunca, em momento algum, prenderam Joseph Mengele. Não prenderam porque nunca tiveram interesse. E outros nazistas estavam no Brasil e foram protegidos. Muitos nazistas que andavam na América do Sul foram protegidos pelos governos militares. Mas não só os regimes militares, os regimes democráticos americanos também esconderam nazistas. Depois condenaram alguns. Procurem um documentário também, esse está na Netflix, O Monstro ao Lado. Procurem esse documentário para conhecer um pouco da história. Bom, mas não esqueçam, né? Então, haviam, na verdade, um anjo da morte. Primeiro era Abaddon, para aqueles que acreditam na caída dos anjos. Abaddon perde o título de anjo da morte e passa para Azrael. Azrael hoje é o grande anjo da morte. Meu abraço a todos vocês.